Olá, eu sou a professora Rita. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Físico-Química com o método Francione. Olá, meus queridos, vamos então a mais uma aula de Física de décimo. Sim? Então, hoje vamos falar de forças conservativas e não conservativas e do princípio da conservação da energia mecânica que só se aplica a forças conservativas. Ou seja, se eu tiver um movimento em que existem forças não conservativas juntamente com as forças conservativas, então eu não posso aplicar o princípio da conservação da energia mecânica porque simplesmente ela não se conserva. Está bem? Muito bem. O que é que isto quer dizer? Forças conservativas, basicamente, estamos a falar força gravítica e peso. E o trabalho da força gravítica, neste caso, ou o trabalho do peso, igual, é independente da trajetória. Portanto, o trabalho de uma força conservativa é independente da trajetória, não depende do tipo de trajetória, depende sim e apenas da posição inicial e da posição final do movimento. Está bem? As forças não conservativas é exatamente o oposto. Portanto, o trabalho dessas forças vai depender da trajetória. Eu vou-vos dar um exemplo que eu dou sempre nas minhas aulas, que é o seguinte. Se tu agarrares na tua mão e fizeres isto no ar, tu consegues sentir as partículas que constituem o ar, que tu não consegues ver, mas elas existem, elas estão lá, porque tu sentes elas a colidirem com a superfície da tua mão. Portanto, a isso nós chamamos resistência do ar. É um tipo de força de atrito, mas que é partícula a partícula, portanto, neste caso, são pequenas forças de colisão, que tudo somado dá aquilo que nós chamamos a resistência do ar. É uma força que é sempre contrária ao sentido do movimento, tal e qual como a força de atrito. A força de atrito é uma força que nós representamos quando existe deslizamento, neste caso de superfícies, uma relativamente à outra. Está bem? Força de atrito existe sempre, resistência do ar existe sempre, mas existem situações em que podem ser desprezadas, porque mesmo se forem contabilizadas, não existe grande variação, por exemplo, num cálculo de uma velocidade. Sim? Muito bem. Então, a resistência do ar, quando vocês fazem este movimento, a trajetória, portanto, o tipo de trajetória, eu estou a fazer assim um 8, não é? Com a minha mão. O tipo de trajetória que o objeto faz vai fazer com que o trabalho da resistência do ar varie. Portanto, ele não tem sempre o mesmo valor. Vai depender daquelas colisões com a superfície da minha mão, certo? Mas, se eu tenho a minha mão mais ou menos a uma altura de 1,5 m, não é? Aqui. Vá. Eu tenho 1,70 m, pronto. Se a minha mão baixar até ao solo, nível de referência, para a energia potencial, portanto, a altura zero, o trabalho de um objeto que nós larguemos mais ou menos nesta altura, neste caso vai depender única e exclusivamente da posição inicial e da posição final, porque a massa do corpo é constante e a aceleração gravítica também, visto que nós todos estamos na Terra e o planeta não mudou, não é? Muito bem, vou apanhar a caneta. Então, forças conservativas, trabalho das forças é independente da trajetória e depende apenas da posição inicial e final. Onde é que nós vamos aplicar isto? Peso, força gravítica, está bem? Forças não conservativas são todas as outras. Portanto, vamos a falar da resistência do ar, de força de atrito, uma força exterior qualquer que pode ser aplicada ao corpo para o puxar, está bem? Portanto, isso são forças que não são conservativas porque dependem da trajetória e do contacto que existe com o objeto. Sim? Muito bem. Então, o que é que nós temos aqui? O que nós temos aqui foi um exemplo que eu criei, isto é como se fosse um prédio, não é? E temos aqui 4 posições, eles estão separados basicamente por 10 metros, não é? Aqui temos o nível de referência para a energia potencial, que é a altura 0, tá? Não está aqui, mas é. Portanto, aqui é o 0. E temos aqui várias trajetórias. Estas letras que estão aqui, A, B, C, D, E, são as 5 trajetórias possíveis que esta bola vai fazer. Então, esta bola, quando faz estas duas trajetórias, a A, portanto, ela eleva-se, vai até aos 20 metros e depois cai. A B é atirada para a frente e depois cai. Portanto, quer a A, quer a B, a posição inicial é igual à posição final.
Então, o trabalho do peso nesta bola, nestas duas trajetórias, é o mesmo, porque não interessa o que é que acontece aqui no meio, está bem? Portanto, neste caso, temos o trabalho do A igual ao trabalho do B. Mas, aqui na trajetória C, ela atinge aqui os 25 metros, mas isso não interessa, porque o que interessa é a posição inicial e a posição final. Mas isso porquê? Porque o trabalho do peso é igual a menos a variação de energia potencial gravítica, ou seja, menos mg, que são constantes, não é? ΔH. E o ΔH é o H final menos o H inicial. Vocês depois têm que adaptar. Se nós estivermos numa queda, isto vai dar negativo, este sinal de menos depois corta com aquele menos e o trabalho do peso é positivo, sempre nas quedas, certo? Nas subidas, o H final vai ser maior que o H inicial, portanto isto vai dar positivo, então o trabalho do peso, como vocês já sabem, é negativo nas subidas, porque ele tem sentido oposto ao do movimento, está bem? Muito bem. Então, como vocês já perceberam, quanto maior for a altura, a variação da altura, maior será o trabalho do nosso peso. Por isso é que eu pus aqui esta relação. Portanto, relativamente a estas 5 trajetórias, estas duas, o trabalho do peso na A e na B é igual, depois é menor, o do B e do A é menor do que em C, porquê? Porque a altura, aquele alargado da trajetória C é maior do que esta, fazendo com que esta variação de altura seja maior do que esta. Sim? Depois, na D, temos aqui duas trajetórias. Uma que ele simplesmente é largado dos 40 metros de altitude e a outra que ele é lançado para cima e depois cai. Mais uma vez, independentemente do tipo de trajetória, o trabalho do peso é sempre o mesmo. Está bem? Muito bem. E agora vamos ao nosso princípio da conservação de energia mecânica, que diz que quando nós temos apenas forças conservativas a atuar num corpo, ok? A energia mecânica conserva-se. E a energia mecânica conserva-se, isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela vai ser constante em todos os instantes, em todo o momento do movimento, está bem? A energia mecânica sendo constante, isso quer dizer que a variação é zero, está bem? Como a energia mecânica continua a ser a soma da energia cinética com a energia potencial gravítica, eu tomei a liberdade de fazer esta forma que diz que a variação da energia mecânica, que é zero, vai ser igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial gravítica. Substituindo e resolvendo em ordem a variação da energia cinética, nós ficamos aqui com uma igualdade que é a variação de energia cinética tem um valor simétrico da variação da energia potencial gravítica. E isto quer dizer exatamente o quê? Isto quer dizer que numa queda ou numa subida, elas vão se converter uma na outra, de maneira a que a sua soma dê sempre o mesmo valor e esse valor é a energia mecânica. Está bem? Muito bem. Então, o que é que vai acontecer na queda? Na queda, nós temos aqui o peso, não é? Esta bola está, isto é o vetor de velocidade, portanto este vetor de velocidade está cada vez maior, quer dizer que o meu módulo da velocidade está a aumentar e, portanto, a minha energia cinética aumenta. Mas a minha energia cinética aumenta à medida que a minha altura diminui. Portanto, se a minha altura diminui, porque isto é uma queda, a energia potencial gravítica também diminui. Então, se a energia potencial gravítica diminui, a energia cinética aumenta e a energia mecânica é constante, significa que há uma conversão de energia potencial gravítica, que está a diminuir, a energia cinética que está a aumentar. Está bem? Muito bem. Aqui, na subida, é exatamente o contrário. Portanto, nós atiramos uma coisa qualquer para cima, com uma velocidade inicial que é máxima e que, neste caso, nós vamos ver diminuir até atingirmos uma altura máxima com velocidade zero. E o corpo vai voltar a cair. Porquê? Porque a única força que está lá a atuar, que nós estamos a desprezar a resistência do ar, é a força gravítica que tem sentido descendente sempre. Está bem? Então, o nosso peso está aqui para baixo, o meu vetor de velocidade é muito grande aqui no início, depois diminui e depois diminui ainda mais. Portanto, o módulo da velocidade diminui, a energia cinética diminui, mas a altura está a aumentar, em conformidade. Portanto, a minha energia potencial gravítica aumenta, o que quer dizer que aquela que está a diminuir está a fazer a outra aumentar e está-se a converter na outra. Portanto, a energia cinética, neste caso, está-se a converter em energia potencial gravítica. E a soma das duas vai dar o quê? Energia mecânica. Sim, meus queridos, muito bem, não percam a minha aula com um exercício, está bem? Que eu criei para vos mostrar
a forma como eu acho melhor vocês resolverem este tipo de exercícios com o princípio da conservação de energia mecânica, está bem? Um grande beijinho.